filme O Exorcismo de Emily Rose, uma advogada amarga e cheia de ressentimentos envolve-se na defesa judicial do Padre Moore, que liderou um exorcismo resultando na morte da possuída. Ela, no caso, era Emily Rose, uma universitária de 19 anos que começa a ter estranhas manifestações não explicadas pelos médicos. E a real história que inspirou a criação desse filme foi a seguinte: Anneliese Michael foi uma jovem alemã de família católica que acreditava ter sido possuída por uma legião de demônios, tendo sido submetida a uma intensa série de sessões de exorcismo pelo padre Ernest Alt e Arnold Ranz em 1975 e 1976. O caso Klingenberg, como passou a ser conhecido pelo grande público, deu origem a vários estudos e pesquisas, tanto de natureza teológica quanto científica. Anneliese começou a ter alucinações enquanto rezava. Ela também começou a ouvir vozes que lhe diziam que ela era amaldiçoada. Em 1973, estava sofrendo de depressão e considerando o suicídio. Seu comportamento tornou-se cada vez mais bizarro. Ela andava nua pela casa, fazia suas necessidades em qualquer lugar, rasgava suas roupas, comia insetos como moscas e aranhas, carvão e chegou a lamber sua própria urina. Depois de ser admitida em um hospital psiquiátrico, a saúde de Anneliese não melhorou. Além disso, sua depressão começou a se aprofundar. Ela começou a ficar cada vez mais frustrada com a intervenção médica, que não melhorava sua condição. Em longo termo, o tratamento médico não foi bem sucedido. Seu estado, incluindo a sua depressão, agravavam-se com o tempo. Tendo centrado toda a sua vida em torno da fé católica, Anneliese começou a atribuir sua condição psiquiátrica à possessão demoníaca. Tornou-se intolerante a lugares e objetos sagrados, como crucifixos, que contribuiu ao que achavam ser a possessão demoníaca. Ao longo do curso dos ritos religiosos, a garota sofreu muito. Foram prescritos a ela medicamentos antipsicóticos, que ela pode ou não ter parado de tomar. Em junho de 1970, sofreu uma terceira convulsão no hospital psiquiátrico. Nesse momento, foi prescrito pela primeira vez anticonvulsivantes. Essa droga não trouxe alívio imediato aos sintomas. Ela continuou falando sobre o que chamou de faces do diabo, visto por durante vários momentos de seu dia. Ficou convencida de que a medicina convencional era de nenhuma ajuda, acreditando cada vez mais que sua doença era um tipo de distúrbio espiritual. Ela recorreu à igreja para executar um exorcismo nela. Naquele mesmo mês, lhe foi prescrita uma outra droga, que é uma fenotiazina com propriedades gerais, semelhantes às da clorpromazina. É usado no tratamento de psicoses diversas, incluindo esquizofrenia e distúrbios de comportamento. Em novembro de 1973, Anneliese iniciou o tratamento com Tegretol, que é uma droga antiepiléptica. Ela tomou o medicamento com frequência, até pouco antes de sua morte. No verão de 1973, os pais de Anneliese foram até a paróquia local, solicitando aos religiosos que submetessem a sua filha ao ritual de exorcismo. A princípio, o pedido foi negado, uma vez que a doutrina da Igreja Católica com respeito a essas práticas é muito restrita. Segundo a igreja, dentre outras coisas, os possuídos devem ser capazes de falar línguas que nunca tenham estudado, manifestar poderes sobrenaturais e mostrar grande aversão aos símbolos religiosos cristãos. Algum tempo depois, o padre Ernest Alt, considerado um perito no assunto, conclui que Anneliese já reunia as condições suficientes para a realização do exorcismo, de acordo com os procedimentos prescritos no Rituale Romano. Por essa época, Anneliese já tinha assumido um comportamento cada vez mais irracível. Ela insultava, espancava e mordia os outros membros da família.
além de dormir sempre no chão e se alimentar com moscas e aranhas, chegando a beber a própria urina. Anneliese podia ser ouvida gritando por horas em sua casa, enquanto quebrava crucifixos, destruía imagens de Jesus Cristo e lançava rosários para longe de si. Ela também cometia atos de automutilação, tirava suas roupas e urinava pela casa com frequência. Em 1974, após acompanhar de perto o comportamento de Anneliese, o padre Ernest Alt finalmente decidiu solicitar a permissão do bispo de Würzburg para realizar o exorcismo e a permissão foi concedida. Após efetuar uma exata verificação da possessão em setembro de 1975, o bispo de Würzburg, Joseph Stengel, autorizou os padres Ernest Alt e Arnold de Renz a realizarem os rituais do Grande Exorcismo, cuja base é o rituale romano, que ainda era, na época, uma lei canônica válida desde o século XVII. No rito do exorcismo, o padre deve portar um crucifixo e uma Bíblia para poder utilizar as palavras ditas por Jesus Cristo com precisão. Deve fazer o sinal da cruz, abençoar a pessoa possuída e aspergir sobre ela água benta. O padre então ordena com fé e firmeza que o demônio deixe o corpo do possesso e ora pedindo pela salvação da vítima em nome de Jesus Cristo. As orações denunciam a ação maléfica de Satanás e rogam pela misericórdia de Deus. Normalmente, os padres levam o possesso para uma igreja ou capela, onde podem realizar o rito reservadamente, apenas com a presença dos familiares. As sessões de exorcismo não têm um prazo de duração específico, podendo se estender durante horas, dias ou meses. No caso de Anneliese, as 67 sessões de exorcismo que se seguiam, numa frequência de 1 ou 2 por semana, se prolongaram inicialmente por cerca de 9 meses, durante os quais ela muitas das vezes tinha que ser segurada por até 3 homens, ou em algumas ocasiões acorrentada. Ela também lesionou seriamente os joelhos, em virtude das genuflexões compulsivas que realizava durante o exorcismo, aproximadamente 400 em cada sessão. Nas sessões, que foram documentadas em 40 fitas de áudio para preservar os detalhes, Anneliese manifestou estar possuída por pelo menos 6 demônios diferentes, que se autodenominavam Lúcifer, Caim, Judas, Nero, Hitler e Fleischmann, um padre caído em desgraça no século XVI. Todavia, o rituale romano, assim como o tratamento com psicotrópicos, também não surtiu o efeito necessário. Durante o período em que esteve submetida ao exorcismo, onde continuava tomando os medicamentos, Anneliese relatou um sonho, onde teria se encontrado com a Virgem Maria e que ela teria lhe proposto 2 escolhas para sua condição: ou seria liberada logo do jugo dos demônios, ou continuar o seu marítimo para que todos soubessem que o mundo espiritual e a ação dos demônios no mundo existem de fato. Anneliese teria escolhido a segunda opção. Segundo o entendimento do ensaísta Elbson do Carmo em seu artigo no Universo Católico, Anneliese optou pelo marítimo voluntário, alegando que seu exemplo enquanto possessa serviria de aviso a toda a humanidade de que o demônio existe e que ele nos ronda o tempo todo, e que trabalhar pela própria salvação deve ser uma meta sempre presente. Ela afirmava que muitas pessoas diziam que Deus está morto, que haviam perdido a fé, então ela, com seu exemplo, lhe mostraria que o demônio age, independentemente da fé das pessoas para isso. Em 1 de julho de 1976, no dia em que Anneliese teria predito sua libertação, morreu enquanto dormia. À meia-noite, segundo o que afirmou, os demônios finalmente a deixaram e ela parou de ter convulsões. Anneliese foi dormir exausta, mas em paz, e nunca mais acordou, falecendo aos 23 anos de idade. A autópsia considerou o seu estado avançado de desnutrição e desidratação como a causa de sua morte por falência múltipla de órgãos. Nesse dia, o seu corpo pesava pouco mais de 30 quilos.
Logo após o falecimento de Anneliese, os padres Ernest Alt e Arnold Rens fizeram o comunicado do óbito às autoridades locais, que imediatamente abriram inquérito e procederam às investigações preliminares. Os promotores públicos responsabilizaram os dois padres e os pais de Anneliese de homicídio causado por negligência médica. O bispo Joseph Stengel, embora tivesse dado a autorização para o exorcismo, não foi indiciado pela promotoria em virtude de sua idade avançada e seu estado de saúde debilitado, vindo a falecer em 1979. Joseph Stengel foi quem consagrou o bispo, o padre Joseph Ratzinger, que no futuro se tornaria o Papa Bento XVI. O julgamento do processo, que passou a ser denominado como o caso Klingenberg, iniciou-se em 30 de março de 1978 e despertou grande interesse da opinião pública alemã. Perante o tribunal, os médicos afirmaram que a jovem não estava possuída, muito embora o Dr. Richard, ao qual foi solicitado auxílio médico pelo padre Ernest Alt, teria feito a afirmação à época que não havia medicação eficaz contra a ação de forças demoníacas. Os médicos psiquiatras que prestaram depoimento afirmaram que os padres tinham incorrido inadvertidamente em indução doutrinária em razão dos ritos, o que havia reforçado o estado psicótico da jovem e que, se ela tivesse sido encaminhada ao hospital e forçada a se alimentar, o seu falecimento não teria ocorrido. A defesa judicial dos padres foi feita por advogados contratados pela igreja. A defesa dos pais de Anneliese argumentou que o exorcismo tinha sido ato lícito e que a Constituição alemã protege os seus cidadãos no exercício irrestrito de suas crenças religiosas. A defesa também recorreu ao conteúdo das fitas gravadas durante as sessões de exorcismo, que foram apresentadas ao Tribunal de Justiça, onde por diversas vezes as vozes e os diálogos, muitas vezes perturbadores, dos supostos demônios eram perfeitamente audíveis. Em uma das fitas, é possível discernir vozes masculinas de dois supostos demônios discutindo entre si qual deles teria de deixar primeiro o corpo de Anneliese. Ambos os padres demonstraram profunda convicção de que ela estava verdadeiramente possessa e que teria sido finalmente liberta pelo exorcismo um pouco antes de sua morte. Ao fim do processo, os pais de Anneliese e dois padres foram considerados culpados de negligência médica e foi determinada uma sentença de 6 meses com liberdade condicional sob fiança. Antes do início do processo, os pais de Anneliese solicitaram às autoridades locais uma permissão para exumar os restos mortais de sua filha. Eles fizeram essa solicitação em virtude de terem recebido uma mensagem de uma freira. A freira relatou aos pais da jovem que teria tido uma visão na qual o corpo de Anneliese ainda estaria intacto ou incorrupto e que esta seria a prova definitiva do caráter sobrenatural dos fatos ocorridos. O motivo oficial que foi dado às autoridades foi o de que Anneliese teria sido sepultada às pressas em um sarcófago precário. Os relatórios oficiais, entretanto, divulgaram a informação que o corpo já estava em estado avançado de decomposição. As fotos que foram tiradas durante a exumação jamais foram divulgadas. Várias pessoas chegaram a especular que os exumadores moveram o corpo de Anneliese do antigo sarcófago para o novo, feito de carvalho, segurando-o pelas mãos e pernas, o que seria um indício de que o corpo não estava na realidade muito decomposto. Os pais e os padres exorcistas foram desencorajados a ver os restos mortais de Anneliese. O padre Arnold Rens, mais tarde, afirmou que teria sido inclusive advertido a não entrar no mortuário. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. É novo por aqui? Inscreva-se e curta também a página no Facebook. O link estará aqui embaixo. Até a próxima. Obrigado.